Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos recebendo aqui no canal portuário de Itajaí o navio Rio de Janeiro Express. É mais um destaque para Portonave, mais um recorde para Portonave. É um navio especial, eu já vou te explicar o porquê que esse navio é especial. Recentemente gravamos o One Amazon, que também chegou na Portonave, que foi também um outro destaque, e esse aqui mais um. Vou te explicar já um pouquinho sobre o navio, um pouquinho do que vai acontecer aqui, essa manobra que vai acontecer na bacia de evolução. Mas antes, não posso deixar de pedir o seu like. Pessoal, deixa um like aí para ajudar a gente. Quem não é inscrito no canal, é a primeira vez, já se inscreve, seja bem-vindo, ativa o sininho, que a gente sempre está trazendo conteúdos relacionados à marinha de guerra, à marinha mercante, histórias sobre navios, bastante conteúdos relacionados à área naval. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, comenta, e isso ajuda muito o nosso trabalho, nos impulsiona a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Dito essas palavras, vamos falar o que está acontecendo aqui. Pessoal, esse navio aqui, ele tem 335 metros de comprimento, então seria o LOA dele, 335 metros, e ele tem 51 metros de boca. A boca seria a largura máxima do navio, de boreste a bombordo, 51 metros. O que está acontecendo? Esse navio aqui, por que ele é especial? A Superintendência do Porto de Itajaí, junto com a Portaria da Marinha, da Capitania dos Portos em Itajaí, estão autorizando pela primeira vez manobras experimentais com navios de até 51 metros de largura, que é o caso desse navio. Então hoje ele vai fazer um teste aqui na bacia de evolução, e a gente vai acompanhar isso aqui tudo em 4K, com imagens aéreas, imagem de solo. A gente vai tentar dar o máximo aqui para pegar os detalhes desse giro, dessa manobra que vai acontecer na bacia 2. Então serão realizadas aqui 50 manobras. Todas as 50 manobras serão experimentais e serão realizadas nessa área aqui que a gente está. Essa parte aqui que ele vai girar é chamado aqui de bacia de evolução, bacia 2. Então nós temos a bacia 2, que é essa aqui, e a bacia 1, que fica em frente ao porto de Itajaí e a Portonave. Só que para que essas manobras sejam realizadas, possam acontecer, tem algumas exigências. Primeiro, tem que ser realizada de dia, não pode ser de noite. Segundo, tem que respeitar a menor profundidade observada do complexo portuário. A profundidade do rio Itajaiaçu aí tem que estar no mínimo uns 13,6 metros para que o navio possa girar. E além disso, tem que ter as condições náuticas e climáticas favoráveis para a navegação no canal de acesso ao complexo portuário. E aí, estando tudo isso ok, o navio vai girar aqui. Então serão 50 manobras. Essa é a primeira. E a gente vai acompanhar as demais também que vai acontecer aqui. Leandro, o que seriam essas condições ambientais aí? A questão de vento, questão de correnteza, questão de ondas, a questão de muita chuva, dia muito fechado com nevoeiro, né? Isso envolve a questão climática. O complexo portuário de Itajaí, a Portonave e o Porto de Itajaí, eles já operam regularmente navios de 350 metros de comprimento por 48 metros de boca, né, a largura do navio. Então não é tanta uma novidade navio desse tamanho, é mais a boca dele mesmo que dá esse destaque todo para esse navio. Que a Portonave já recebe navios desse tamanho, então é normal a gente ver navios de 330, 335 metros entrando aqui. Mas a Superintendência do Porto tem aí visão futura, tem visão futura para a nossa economia, para a economia do estado aqui, economia das cidades. Uma boa notícia, né? O próximo passo que eles querem é buscar uma condição para manobrar navios com até 366 metros de comprimento por 51 metros de largura. Então eles estão pensando nisso aí, estudando essa possibilidade, e lógico, a gente está torcendo para que isso aconteça. Afinal de contas, a gente ama esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto. A gente gostaria de filmar navios desse porte aqui também. Mas não só porque a gente gosta, obviamente, mas sim por causa da economia. Economia, geração de empregos, poder econômico da cidade, do estado, do Brasil. Então a gente torce para que isso dê certo logo logo. Agora, se falando um pouquinho do Rio de Janeiro Express, esse navio ele é um navio novo, então ele foi construído, lançado ao mar em 2022, então essa é a primeira viagem dele. Ele foi construído na Coreia do Sul, da Coreia do Sul ele foi para Singapura, e de Singapura ele veio para o Brasil.
Então ele já fez uma parada em Santos e do Porto de Santos ele está chegando pela primeira vez na portonave. Então é um navio novíssimo aí, primeira viagem dele, a viagem inaugural. Tem capacidade para 13.200 teus. O que é o teus, Leandro? É a unidade de medida equivalente a um container de 20 pés. Então um teu é 20 pés, 2 teus seriam aí 40 pés, container de 20 pés e container de 40 pés. Agora, em questão de capacidade, esse é o maior navio de container a operar na costa leste da América do Sul. Olha só o recorde da Portonave. Parabéns aí à Portonave, já vamos dar os parabéns aqui para eles. Essas embarcações, pessoal, quanto maior o navio, maior a boca, capacidade de teus, isso tudo são tendências do mercado marítimo, do transporte marítimo, porque isso gera aí muita economia de escala. E esse tipo de navio é excelente para o mercado brasileiro. Porque esse navio aí, ó, ele é equipado com mais de 2.000 tomadas para containers refrigerados. É um outro destaque para esse navio. Se falando aí um pouquinho do navio, esse navio ele é alemão, tá? Ele está registrado com bandeira alemã. O porto de registro dele é em Hamburgo, na Alemanha. E conforme eu já falei, primeira viagem para o Brasil. Não só para o Brasil, mas como primeira viagem inaugural. O giro do navio que acontece aqui é um giro bem rápido, então vocês estão vendo o vídeo aí praticamente por completo. Se tiver um cortinho ou outro é porque eu tenho que recolher o drone para trocar a bateria. Então nesse momento que eu for baixar o drone para trocar a bateria, eu vou ter que fazer um corte nas imagens aéreas. Mas vocês estão acompanhando a manobra completa sem corte. Então dá aí mais ou menos 15 minutos, é o tempo suficiente para o navio girar. Um navio desse porte aqui, desse tamanho, com essa quantidade aí de peso, gira aí em torno de uns 15 minutos. E aí quando ele finaliza a manobra, quando ele completar o giro, que ele for navegar de ré lá para a portonave, onde ele vai atracar, ele vai dar 3 buzinadas. Essas 3 buzinadas, ele está alertando que ele está navegando de ré, né? Deu início à navegação de ré. Hoje eu vim para cá gravar, mas o dia não colaborou muito. A gente teve a semana toda de sol e hoje com a chegada do navio, o tempo está assim todo fechado, nubladão. A gente gostaria de um céu bem azulado para fazer umas imagens bem mais legais, mas menos mal, não está chovendo. Então deu para a gente erguer o drone para fazer essas imagens aéreas para vocês poderem olhar aí como é que funciona a manobra do navio antes de ele entrar no porto. Uma outra coisa que eu já ia esquecendo de falar é que esses navios, eles só giram aqui, nesse local, Bacia de Evolução 2. Ele não gira lá em frente ao porto de Itajaí e nem em frente à portonave. Todas as manobras desses navios serão realizadas aqui. Quero agradecer também a um grupo do WhatsApp que está sempre compartilhando os meus vídeos, que é um grupo da área portuária aí de Brasil afora. Então sempre que a gente posta um vídeo, eles pegam o nosso vídeo e compartilham lá. Quero agradecer muito esse pessoal, porque graças a vocês a gente vem aumentando as nossas visualizações, aumentando a nossa receita e com isso incentivando a gente a continuar mais e mais a produzir esse tipo de conteúdo. É lógico que a gente não é engenheiro naval, eu não sei todos os dados técnicos do navio, eu não estudei engenharia naval, minha formação é em direito, não tem nada a ver com a área naval, mas eu gosto disso aqui. Como eu cresci em Itajaí vendo esses navios entrando e saindo no porto de Itajaí e depois pela portonave, eu gosto disso aqui. A área naval é algo que eu gosto, para mim é um hobby, então eu não trabalho na área naval. Estou sempre tentando aprender mais sobre o assunto. A internet está aí. Hoje a gente tem a oportunidade de pesquisar sobre os navios, pesquisar um dicionário portuário, aprender um pouco mais. E o pouco que a gente sabe, a gente vai repassando para vocês aqui no canal. Participam da operação 4 rebocadores, então navios desse porte contam com o auxílio de 4 rebocadores. Navios, por exemplo, essa semana eu gravei um navio que logo eu vou jogar no canal e a gente percebe naquele vídeo que tem apenas 2 rebocadores. Já um navio desse porte aqui tem que ter os 4 rebocadores para auxiliar ele no giro. E além dos 4 rebocadores, esse navio ele conta com algo chamado bow thrust, que são propulsores laterais que ficam na proa do navio.
Esses propulsores laterais, chamado de bow thruster, é o que ajuda os navios na manobra também. Então, além dos 4 rebocadores, o navio tem também esse propulsor lateral para ajudar na manobra. Para quem é novo no canal, pessoal, tem vários vídeos de navios da Marinha Mercante aqui. A gente tem vídeos de navios da Marinha, tanto mostrando por dentro quanto mostrando o lado externo. Recentemente a gente esteve a bordo do navio Draga, que estava fazendo a dragagem do canal portuário. Sim, navio Draga. Pode parecer estranho, né? Navio Draga, mas sim, a Draga é um navio e a gente já pesquisou isso aí em vários sites, entre eles o da própria Marinha do Brasil, onde fala-se que Draga é um navio, navio Draga, pode se chamar assim também. Então a gente foi a bordo dessa Draga, mostramos todo o trabalho dela aqui na região portuária, como é que funciona a dragagem do rio Itajaiaçu. E aquela Draga veio para cá justamente para isso, para deixar o canal portuário com capacidade para receber esse tipo de navio. Conforme a chuva aumenta aqui na região, né, o rio está em constante assoramento, necessita do trabalho da dragagem, que é um trabalho de suma importância, e a gente explicou tudo isso em 2 vídeos aqui no canal sobre a dragagem do complexo portuário. Quando esse navio ele concluir também a manobra, que ele for de ré para a portonave, o rebocador com o cabo passado na popa centro vai empurrando o navio, ele vai com os motores desligados. Então o rebocador é que vai puxando ele até chegar no cais da portonave. Atualmente o rebocador mais forte que a gente tem trabalhando aqui na região é o rebocador Sagitários, que a gente também já gravou ele em algumas operações aqui do canal. Uma outra coisa que o pessoal muito me pergunta, sempre recebo esse tipo de comentário nos vídeos aí: rebocadores, eles pertencem ao porto de Itajaí ou pertencem à portonave? Os rebocadores não são do porto, tá, pessoal? Eles não pertencem ao porto. Os rebocadores são de outra empresa que prestam serviço para o porto de Itajaí e para a portonave, bem como também para a Marinha. Quando chega navio da Marinha aqui, também esses rebocadores auxiliam na manobra dos navios da Marinha. Vou encerrar minha narração, mas vou deixar as imagens até o final do giro. Grande abraço, fiquem com Deus!